Segundo aos Coríntios 4:4, diz que esse século tem um Deus, com D minúsculo, olha lá. Ó. Nos quais o Deus deste século, quer dizer, tem um Deus, é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então está mostrando que esse mundo é mau. Isaías 57, o primeiro versículo, que diz lá, vai dizer que o mundo é mau. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então, porque a terra é governada pela injustiça. Então, pensemos assim, a terra é governada pela injustiça. O milênio de Cristo será governado pela justiça. Capítulo 32 de Isaías, o que diz lá? Versículo 1. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Como Isaías foi um profeta messiânico, ele falou muito do milênio. Muito, capítulo 65, capítulo 11, esse capítulo 32. Então, esse rei que vai reinar com justiça. Então, nós entendemos que na terra reina a injustiça. No milênio vai reinar e no estado eterno vai habitar a justiça. Olha que diferença. Porque no milênio, mesmo que a justiça vai governar, mas ainda vai ter pecador. Ainda vai ter pessoa que vai fazer o mal, que vai rejeitar Cristo. Por isso que no milênio, o pecador de 100 anos vai ser amaldiçoado. Veja lá, Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isso vai acontecer no milênio. Vai governar a justiça, mas tem gente que não vai se sujeitar à justiça. Então, os irmãos, guardem isso. Na terra reina a injustiça, no milênio reinará a justiça, e no estado eterno, na nova Jerusalém, habitará a justiça. Ela vai morar lá. Ela não vai governar, ela vai morar. Só vai morar lá os justos, lavados, santificados, justificados pelo sangue de Jesus. Então, isso aí é um fator muito importante para a gente entender. Agora, nós entendemos aí que nós passamos uma transição do milênio para o estado eterno. Agora nós vamos entrar no estado eterno. E nós vamos ver agora a Nova Jerusalém. Eu peço por gentileza para o Micael abrir o capítulo 21 de Apocalipse, porque eu vou mostrar para os irmãos hoje, isso vai ser muito interessante para os irmãos, guarde bem isso. Isso vai ajudar muito vocês, para que amanhã não venha um ensinador, nunca ele vai ser da Assembleia de Deus, mas pode até ser. Mas ele vai ensinar para você que tudo isso é ilusão. Isso que eu vou falar aqui não é real. Por isso que eu vou mostrar os dois lados para os irmãos. Numa defesa, no juízo, o primeiro que fala é a acusação. Promotor, né? É o primeiro que acusa, o Ministério Público, ele vai apresentar a acusação. A defesa, que é o advogado de defesa, vai falar em segundo lugar. Então, como eu não acredito nisso que eu vou falar agora, então eu vou falar primeiro, como se fosse a acusação, e depois eu vou fazer a defesa. Aí vou mostrar para os irmãos, aí vocês vão entender as duas coisas. Porque se os irmãos abrem, por exemplo, um estudo presbiteriano, que é um estudo profundo, tem muitos estudos profundos, nós não podemos ignorar, né? O grande pastor, homem de Deus, né, que a gente respeita muito, o pastor Hernandes Dias Lopes, admiramos muito ele, mas nessa parte ele diverge da Assembleia de Deus nos nossos ensinos. Então, por isso que eu quero dizer para os irmãos como que ele entende a Nova Jerusalém e dizer como que a Assembleia de Deus entende a Nova Jerusalém. Alguém vai deixar de entrar no céu por causa disso? Não tem nenhum demérito nisso aí, acreditar de um jeito ou acreditar do outro. Mas eu quero que os irmãos tenham fundamento,
que os irmãos conheçam, né? Não, agora eu sei, a Jerusalém é isso, né? Ou é ou não é? Mas nós vamos ter oportunidade hoje de discutir sobre isso. A primeira visão da Nova Jerusalém que nós vamos abordar é a visão simbólica ou espiritual. Toda essa cidade aí é apenas um símbolo, não tem nada de realidade. Esse é o ensino daqueles que defendem que a Jerusalém não é real. A igreja, o nosso credo, a nossa declaração de verdades fundamentais, que data do ano de 1916, afirma o Apocalipse como um livro literal. Afirma essas coisas tudo como coisas literais, reais, palpáveis. Assim como eu estou tocando esse copo, a Jerusalém, eu vou tocar nas coisas da Jerusalém. Agora, esse ensino que eu vou falar é como defende alguns dos nossos irmãos presbiterianos. Então, vamos lá, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Bom, tá aí, até aí podemos parar aí. Naturalmente que até aí não existe nenhuma coisa diferente entre o entendimento daqueles que defendem uma coisa ou defendem outra, porque todos nós sabemos, inclusive quem defende a tese da simbologia, ou de que tudo é espiritualizado, não é material, eles também sabem que essa terra vai ser queimada, eles sabem que esse céu vai ser enrolado como um livro, como um rolo de pergaminho, e que Deus vai criar novos céus e nova terra. Os irmãos guardem bem, quando falar que Deus vai criar novos céus e nova terra, não é o céu onde habita Deus. O diabo lá não contaminou, é o espaço sideral. Os judeus entendiam que havia 3 céus. O céu das aves, você vê os passarinhos voando, cantando. O céu que é o espaço sideral, onde estão a lua, as estrelas, o sol, os planetas, as galáxias. Esse aí é o segundo céu. E o terceiro céu é o paraíso. Capítulo 12, versículo 4 a 7, ali de 2 aos Coríntios, Paulo foi arrebatado até o paraíso. Então, ali está o terceiro céu. Então, esse terceiro céu não vai sair do lugar. É esse segundo céu que vai ser destruído. Por quê? Porque a habitação do diabo não é lá num buraco na terra, é no céu. Os irmãos sabiam que ele mora lá em cima? Ou os irmãos acham que ele mora lá embaixo? Ele mora lá em cima. Ele dá ordem lá de cima. Vamos lá? Efésios capítulo 2, versículo 2. O que diz lá? Efésios 2 e 2. O 2 e 1 diz assim, 2 e 1 e 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste, está dizendo quando a gente não servia a Deus, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Esse ar é o céu, lá em cima, do ar, do espaço atmosférico, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu não me lembro se é Lucas 12, 28, mas abre Lucas 12, 28. Pode ser lá, vamos ver. Não é Lucas 12, 28, não. É Lucas onde eu errei o versículo. É onde Jesus falou, eu vi Satanás caindo como um raio. Então, quando os seus demônios estavam sendo expulsos, ele desceu para socorrer seus demônios. Oi? Ah, tá, Lucas 10 e 18, obrigado. E disse-lhes, Jesus falou, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, porque a habitação dele, né, ele vai cair um dia para sempre, mas por enquanto ele está aí no espaço sideral. Então, voltando ao Apocalipse 21, né, eu disse para os irmãos que nessa primeira parte aí não há contradição, ninguém discute, todo mundo sabe que isso aí é real. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora vamos da outra, o versículo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa, ataviada, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Adereçada é com os adereços, né, com os enfeites, como uma esposa enfeitada para o seu marido. Aí nós já entendemos, aqueles que defendem que a Jerusalém é uma cidade simbólica, espiritual, eles veem que essa cidade, ela não é uma cidade real. Não é uma cidade como qualquer cidade da terra. Ela parcialmente não existe. Ela é um símbolo da igreja, que a igreja que é a noiva do Cordeiro, e que a igreja, quando ela estiver no céu, ela vai resplandecer a glória de Deus, ela vai ser ataviada, e ela é chamada de cidade. Não é uma cidade. Isso que eu estou dizendo, eu vou ir contra depois. Eu estou dizendo para os irmãos, porque amanhã ou depois vocês vão entender quando alguém ensinar, né? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Então, quer dizer, ela tinha a glória de Deus, mas é a igreja. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Pode parar por aí mesmo? Depois a gente continua. Então, aqui na terra, nós habitamos com Deus, né? E eis aqui o tabernáculo, depois com eles habitará. Aqui na terra, nós lutamos para estar perto de Deus. Na Nova Jerusalém, Deus habitará conosco, Ele estará no nosso meio. Mas para os que defendem eu vou sempre repetir isso aqui, irmãos. Uma pessoa disse assim, que o óbvio você tem que repetir. Aquilo que todo mundo sabe, você tem que repetir, porque a pessoa esquece. Olha, irmãos, a grama é verde. Olha, irmãos, a grama é verde. Aí uma pessoa fala assim, mas todo mundo sabe que a grama é verde. Mas pode ser que alguém um dia vai falar que ela é vermelha. Aí você fala, irmão, você precisa, né, ver o que está acontecendo com você, né? Porque é óbvio, né? Então, quando eu repito essas coisas, é para ficar bem gravada mesmo. É o óbvio, né? Então, eis o tabernáculo de Deus. Esse tabernáculo, para os que defendem que a Jerusalém não é real, não é literal, diz que a igreja é onde Deus vai habitar. É a própria igreja. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Que mais? Mais para frente, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aí não tem nada de contradição. E o que estava sentado sobre o trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Mais para frente... E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós vamos lendo direto, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadoras, feiticeiras, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que mais? E veio um dos 7 anjos, agora vai começar, irmãos, presta bem atenção agora. E se os irmãos tiverem pergunta, façam, não leve dúvida para casa. Por mais que você ache que a sua pergunta seja simples, ela é importante, eu vou valorizar ela, né? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A noiva, esposa ou mulher, né? São sinônimos, a mesma coisa na cultura hebraica, como eles querem dizer, né? Mas agora, os que defendem que a igreja é uma igreja, os que defendem que essa cidade de Jerusalém não é real, defende que essa daí é a igreja, a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora abre o versículo 2, voltando no 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Os irmãos observaram que a cidade é chamada de esposa e a igreja também é chamada de esposa? Não, está vendo? Vamos ler agora o 2.
E eu, João, vi a santa, repete comigo, a santa cidade, a nova Jerusalém. Agora só até aí. Agora que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora vê o 9. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, e eu mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então, eles juntam o versículo 2 e o versículo 9 e diz assim, é simbólico, não existe cidade. Essa esposa do cordeiro é a igreja. Por quê? Por quê? Vamos em Apocalipse 19, versículo 7. O que diz lá? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro e já sua esposa se aprontou. É a igreja. Mas, lá no versículo 2, está dizendo que é uma cidade. Aí surge aquela confusão, é uma cidade ou é uma igreja? Quem que é a esposa? É a igreja ou é a cidade? Agora vamos continuar no versículo 10, a gente parou no 9. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Para os que defendem que isso aí não é literal, isso aí é simbólico ou espiritual, diz que essa santa cidade que descia do céu é a igreja. Agora vamos ver onde que eles fundamentam isso. Continuando. E tinha a glória de Deus, quer dizer, a igreja tem a glória de Deus por fora. Deus, como o sol, resplandece sobre ela e ela vai brilhar como a lua de noite. Então a igreja tem a glória de Deus. Então, quem diz que a cidade não é literal, diz que a igreja é isso aí, ó. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Pode deixar parado aí mesmo? Aí a gente vai agora comentar isso aí. Os que dizem que isso aí não é a igreja, não é uma cidade literal, não é uma cidade real que a gente vai ver, eles dizem que é até que hora, pastor Cezinha? Até as 8h40, é que eu vou administrar bem o tempo hoje para me falar o máximo e dar oportunidade para os irmãos perguntar, porque hoje eu quero que fique bem claro, irmãos, essa aula eu faço questão que ela é a coroa a coroa do Apocalipse. Então, quero que os irmãos prestem bem atenção, não leve dúvida para casa, né? Então, quem defende que essa cidade não é uma cidade literal, real, ele diz assim, olha, veja bem, ela tinha a glória de Deus, a luz vamos falar aqui, a luz da cidade era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então, os defensores dessa teoria, que diz que não é uma cidade real, eles vão lá para o capítulo 4, versículo 2 de Apocalipse. O que diz lá? João, 4, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aí João vai descrever agora quem ele viu sentado no trono. Ele viu Deus. Ele viu Deus. Mas ele não vai falar que viu Deus. Ele viu uma figura, E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. A mesma coisa que a igreja lá. E de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. E era semelhante à esmeralda. Então eles dizem assim, se João não se atreveu a descrever a pessoa de Deus, a única coisa que ele viu foi pedra de jaspe e sardes ou sardônica, da mesma forma, ele não conseguiu descrever a glória da igreja, mas ele viu que ela resplandecia como jaspe. Aí os que defendem essa teoria dizem, então, não é uma cidade, é a igreja.
Até aí ficou alguma dúvida, irmãos? Eu estou sendo bem claro. Está bem claro, pastor César? Eu quero que os irmãos tenham aí até como que se diz assim, um moderador, né? Alguém que fale, pastor, eu acho que o pessoal não entendeu isso. Só pode ser o senhor, pastor César. Pastor, eu acho que isso aqui é melhor se eu falar de novo, né? Eu estou à disposição, eu só não quero que fique dúvidas. Bom, esse é um ponto. Vamos no outro ponto agora. Vamos no outro ponto interessante. Os que dizem que a cidade de Jerusalém não é real, mas é uma cidade espiritual, ou é apenas um símbolo, que aquilo ali é a igreja, que é aquela cidade, eles apelam para o capítulo 17 de Apocalipse, quando o anjo mostrou para João uma prostituta sentada sobre uma besta. Vamos lá, João 17:1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aí quando João olhou, ele viu uma prostituta. Essa prostituta representa a falsa religião, a Babilônia. Então eles entendem assim: se o anjo mostrou para João uma mulher sentada, uma prostituta sentada sobre uma besta, e ela simboliza a falsa religião, então no capítulo 21, a cidade santa que foi mostrada simboliza a igreja, a verdadeira religião. Vocês estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Tudo isso que eu estou falando é para quem não acredita que existe essa cidade física. Para eles não existe uma cidade que você vai pisar, que os muros são de jaspe, as ruas são de ouro, os rios são de cristais, a cidade é construída sobre 12 pedras preciosas. Vamos continuar. Agora, até aí os irmãos entenderam. Lá no capítulo 21, que a gente estava, prosseguindo os versículos. E tinha um grande e alto muro. É importante que os irmãos entendam essa figura de alto muro, que naquela época de João, as cidades mais poderosas e protegidas, elas tinham alto muros. Então isso aí pode ser uma figura simbólica, dizendo que na cidade haverá proteção. A cidade é literal, mas esse alto muro pode não ser exatamente, porque esse muro aí, ele tem 144 côvados de altura, dá 70 metros. Aí se os irmãos forem pregar isso, que é uma cidade real, e falar que o muro tem 70 metros, aí quem defende a outra tese vai falar assim, ué, para que um muro de 70 metros? Deus não está lá? Os crentes não estão lá? O pecado já não foi condenado, o diabo já não está morto, preso lá na prisão, o anticristo e o falso profeta, as nações que se levantaram contra Cristo, já morreram tudo. Para que um murão desse aí? Quem que vai entrar lá, se é só os santos que estão lá? Os irmãos entenderam a pegadinha? Porque que é bom que a gente entenda o que é literal e aquilo que pode ser simbólico. Esse muro aponta para a proteção, mas muitos teólogos da própria Igreja Assembleia de Deus, e eu respeito, e eu posso falar isso também, dizem que a cidade tem mesmo um muro de 70 metros, e se tiver, o que tem de mais? Ninguém vai entrar lá mesmo, só para embelezar a cidade, e aí? Não é verdade? Se Deus quiser fazer um buraco em vez de um muro, questão dele, não vai ter perigo mesmo. Se quiser fazer um mar, lá tem o mar, mas o mar é de vidro, capítulo 15 de Apocalipse. Nós vamos andar por cima do mar, o mar é de vidro, ninguém mais vai morrer afogado. Então Deus faz o que Ele quer. Se eu quiser falar que a cidade tem mesmo um muro de 70 metros, e alguém me perguntar, mas para quê? O ladrão pode entrar lá? Eu falei, rapaz, Deus faz do jeito que Ele quiser. É a beleza dele. Vamos continuando. Aí não passa não, por gentileza. E tinha um grande alto muro, proteção, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Continuando agora, da banda do levante, que é do oriente, tinha 3 portas,
Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. E da banda do poente, que é o ocidente, né? 3 portas. Quem diz que é uma cidade que não é literal, mas é uma cidade simbólica, diz que isso aí é um símbolo de que o evangelho é uma coisa universal. Para todas as línguas, povos, tribos e nações. Então, norte, sul, leste, oeste. Para todo lugar o evangelho abrange. Olha que estão dizendo que não existe essa cidade. Com 3 portas para o sul, com 3 para o norte, com 3 para o leste. Eu me lembro do testemunho daquele lá, do pastor Serginho lá, daquele menino que era para brilhar aliança, já contou, né? Ele teve uma visão que ele chegou numa cidade, uma pessoa que lá de Santa Fé do Sul, aquele pastor tal, e era para ele brilhar aliança, mas ele falou, não, mas primeiro eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer, depois eu brilho a minha aliança e entro lá, e depois ele morreu no acidente, sem ter chance de brilhar aliança. Lembra desse testemunho? Ele viu essa cidade, essa pessoa aí, ele viu essa cidade. Então, para os que diz que não é uma cidade, não é a igreja isso aí, ó. A igreja está aberta para a evangelização do mundo inteiro, e usa o capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse. O que diz lá? 5 e 9. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então, quem defende que não é uma cidade real, literal, diz que essas portas são simbólicas. É o evangelho aberto para todos os povos, línguas e nações do mundo inteiro. Vamos continuar? Tem umas perguntas ali, rapaz. Que coisa, agora vocês sofisticaram a coisa aqui, hein? Pegou até eu de surpresa aqui, rapaz. Agora ficou bonito, hein? No milênio onde reinará a justiça, haverá quem resista à justiça? Sim, sim, porque ela vai reinar. Mas está lá no capítulo 65, versículo 20 de Isaías, que o pecador de 100 anos ele será amaldiçoado. Porque o milênio vai ser uma das provas do ser humano, para ver se ele teme a Deus ou não. Porque hoje a culpa é tudo no diabo, né? Foi o diabo que me tentou, o diabo que fez isso, o diabo que... Ninguém fez nada errado, só o diabo, né? Mas Deus vai mostrar que a carne do ser humano também leva ele a pecar. Nós temos 3 inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Desse eu não sei qual que é o pior, mas parece que a carne deve ser a pior de todas, né? Então, haverá pecador que pratica injustiça? Sim, foi respondido. Está respondida a questão? Quem perguntou, concorda? Bom, perguntas da igreja. Não, agora continuando. Capítulo 21. Onde a gente tinha parado. O muro da cidade tinha 10 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem diz que não é uma igreja literal, que nem diz que não é uma cidade real, mas é apenas um símbolo. Oi? Oi? Eu falei 10? E na barba do profeta ali, rapaz, lendo, ainda falei 10. Você vê como que é a gente falando rápido, você, né? E tinha 12, agora apagou até a tela ali. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem defende que não é uma cidade real, vai lá no capítulo 2, versículo 20 de Efésios. O que diz lá? O que diz lá? 2:20 de Efésios. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então eles dizem assim, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Se a Nova Jerusalém, ela está construída sobre pedras, e nessas pedras tem o nome dos apóstolos no fundamento, então ela é a igreja. Os irmãos entenderam? Ficou claro isso aí? Porque vocês vão encontrar isso lá na frente. Os irmãos vão apresentar, o pastor César é muito organizado, né? E elaborou um diploma para os irmãos, e você vai colocar esse diploma na parede lá, né? Aí uma pessoa vai falar assim, você estudou isso aí mesmo? Estudei, então eu vou te fazer uma pergunta. Então cuidado, irmãos, fique esperto, né? Se você vê que o negócio vai ficar feio, esconde o diploma, né? Não é verdade, pastor César?
Agora, se você vê que dá para você encarar, pode fazer a pergunta. Não, agradeço, irmão. Isso aí que ele falou é muito interessante, irmão, porque quem ministra tem obrigação de abrir todos os leques da teologia para quando amanhã alguém pegar você, não falar que você é ignorante. Ah, o que seu pastor ensinou lá? Ah, ensinou, vocês são os alienados, essa cidade é isso. Não, mas ele provou para mim que não é isso aqui, eu já sei disso aí que você vai falar. Você vai falar que é isso, né? Não, mas não é isso não, é isso aqui, ó. Vou mostrar para você na Bíblia. Por isso que eu estou mostrando primeiro uma tese, depois eu vou mostrar outra, né? Então, ele diz que a cidade foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí volta no versículo 14 do capítulo 21. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ah, então essa cidade aí não existe. É a igreja, ela que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Olha que coisa séria, para a gente pregar no Apocalipse e depois defender o Apocalipse. Vamos continuar? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Que mais? E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Essa cidade é um cubo, uma cidade quadrangular, assim como um dado. Imagina um dado pequenininho assim, uma caixa quadrada. Ela tem 2.260 quilômetros de largura, 2.260 quilômetros de comprimento e 2.260 quilômetros de altura. É um quadradão assim. Muitos defendem que ela vai ter andares. Ela vai ter andares. Muitos defendem, eu já não entro muito nesse mérito, que a Bíblia não fala nada sobre essa coisa. Mas a realidade é a seguinte: os que defendem, as pessoas que dizem que essa cidade não é literal, a primeira coisa que eles dizem é que nunca viram uma cidade desse jeito aí. Ué, mas Deus não diz que vai criar nova todas as coisas? Ou Deus tem que copiar alguma coisa da terra? Será que ele precisa copiar alguma coisa? Acho que não, né? Ele quiser, e se tivesse a cidade redonda? E se fosse um triângulo e o povo ia ter que morar tudo na ponta do triângulo? Mas nós ia falar assim, não, o pessoal é doido, como que vai caber todo mundo? Ele é Deus. Então, as cidades que tem na terra, elas são cidades onde dentro de uma própria cidade existe pessoas de todas estratigrafias sociais, né? Muitos defendem isso aí, diz assim, nas cidades da terra existem os bairros nobres, os bairros médios, da classe média, e os bairros mais carentes. Nessa cidade aí não haverá isso. Todas as ruas serão de ouro, o rio de cristal, os muros de jaspe, as portas de pérola, e a cidade será dimensionada assim, tudo igual. O que é para o norte, é para o sul, é para o leste, é para o oeste. É a maravilha da criação de Deus. Continuando, esse comprimento, largura e altura de 2.260 quilômetros, pode ser uma figura de linguagem e pode ser uma coisa real. Se for uma coisa real, é difícil para Deus fazer isso? Não. Aí eu pergunto para os irmãos, lá está dizendo que a cidade foi medida por um anjo, e João viu isso aí, e diz que o anjo mediu a cidade com a medida de homens, e usou os estádios da época, que a soma total aí vai dar 2.260 quilômetros. Ora, se existe uma cidade, ela é uma cidade grande. A medida, seja ela qual for, ela vai caber todo o povo de Deus lá com folga. Porque é interessante que a gente pense uma coisa, irmãos. O evangelho hoje está muito impregnado de filosofia grega.
A filosofia grega da época de Platão, ela entendia que tudo na Terra é como se fosse uma cópia de um céu transcendente, um céu muito real, um céu que está acima de tudo isso aqui. Aqui a carne não presta, nada aqui presta, mas lá não, lá é tudo espiritual. Não é assim. Jesus, quando ressuscitou, ele falou: vede que um espírito não tem carne e osso que nem eu tenho. Nós vamos ser de carne e osso lá. Não vai ser essa carne, não vai ser esse osso, mas nós vamos ser de carne e osso. Vamos ter a nossa, não vai ser esse sangue que vai ter, carne e sangue não herda o reino de Deus. Não vai ser essa carne, esse sangue, esses neurônios do nosso cérebro. Mas nós vamos ser pessoas tangentes, reais, vamos abraçar, vamos rir, vamos andar, vamos nos alegrar. O céu é real, né? Continuando. E mediu o seu muro de 144 côvados, que vai dar 70 metros de altura, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Veja que isso aí é uma revelação que Deus deu para João. Aí nós vamos fazer depois mais uns comentários na frente. Que mais? E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os que dizem que isso aí é uma alegoria, ou que é uma espiritualização, ou um simbolismo, diz que isso aí simboliza a pureza da igreja. E que essa igreja aí é a igreja triunfante, que ela é a igreja que está o modelo para ensinar a igreja militante. A igreja militante somos nós, que estamos militando, lutando para entrar no céu. Então, quando a gente olha para aquele modelo, a gente vê que em nós tem muito defeito. Até a gente chegar a ser aquilo ali, vai demorar muito. Então, eles dizem que isso é um simbolismo. Essa igreja aí, essa igreja transparente, esse muro de jaspe, essas ruas de ouro, que são os materiais mais nobres da terra, é para dar uma ideia de pureza, de tudo que há de melhor que a igreja vai ter lá, para ensinar nós a melhorar a nossa vida aqui. Continuando, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda. Que mais? O quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto e o duodécimo ametista. Quem diz que essa cidade é uma cidade simbólica, ele diz assim: você já viu alguma construção na terra que se uma pessoa tiver pedra preciosa, ela esconde lá no fundamento, no alicerce? Ele não vai deixar aparecendo para mostrar que ele... Obrigado. Ele vai deixar aparecendo, não vai colocar essas pedras preciosas no fundamento. Então isso aí é uma simbologia, é uma espiritualização, é uma alegoria. Os que defendem. Mas aí eu pergunto uma coisa para os irmãos. Pensemos em Deus. Pensemos em Deus. Se o fundamento de uma cidade é de pedra preciosa, você imagina o resto da estrutura, que material que deve ser esse? O que escreveu o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, acho que capítulo 2, versículo 9 ao 11? O que ele escreveu? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aí? Eu vou ser obrigado a entender tudo que tem no céu? Se Deus pega pedra preciosa, um símbolo de pedra preciosa, e coloca ela como fundamento, eu imagino que o que está sobre esse fundamento é muito melhor do que pedra preciosa. Ou ele não tem poder para fazer isso? Ou nós conhecemos todo esse céu? Ou ele tem que fazer que nem nós, se pegar uma pedra preciosa, tem que colar ela bem na parede em cima da casa, para mostrar que a gente é rico. Os irmãos entenderam? É outro motivo pelo qual eles alegorizam. Vamos continuar?
No terceiro céu está Deus, está Deus. O diabo está no segundo ou primeiro céu. O diabo faz a sua habitação no primeiro e no segundo céu, porque o segundo céu é o espaço sideral. O nosso céu é o céu das aves. Então, se ele está lá em cima, é o espírito dos ares. Tudo isso que está acima da nossa cabeça aí chama de ares, né? Então, independente se ele está no segundo ou no primeiro, eu lembro de um caso de um irmão que foi expulsar um demônio. E na hora que ele foi expulsar o demônio falou: quem é você, rapaz? Você me conhece? Estou aqui. Olha aquela estrela lá em cima, ó. Você está vendo aquela estrela brilhando? Você não está vendo, não? Ó. Eu vou te falar onde ela está, ó. Aquela lá, ó. Isso, essa que você viu mesmo. Estou lá agora. Estou aqui. Estou lá. E aí? É mentira ou é verdade? Ele é mentiroso, mas nessa daí acho que ele falou a verdade. Ele tem acesso, só não ao paraíso onde está Deus, ao trono onde está Deus, não. O diabo subsiste na terra pela tentação e no céu pela acusação. Na época que a gente fazia muito aquelas vigílias, eu acho que eu até contei para vocês aqui, né? Que uma pessoa teve uma visão. Ele foi arrebatado e ele chegou num lugar muito alto e ele escutou uma voz. E aquela voz gritava assim: desce, desce, não deixa os crentes orar, não deixa os crentes evangelizar, põe confusão no meio deles, não deixa eles ir para a igreja, põe doença neles, faz isso, faz aquilo. E aquela pessoa olhava assim, e ele via uns seres assim, que pareciam uns esqueletos assim, só tinha osso, mas diz que eram uns seres feios, e eles saíam como se fosse de uma plataforma assim, e que nem paraquedista, eles iam mergulhando, e descendo um atrás do outro assim, aquela voz gritando: desça, desça, não deixa eles orar, não deixa, e aquele monte de demônio. Aí aquele irmão pegou e falou assim para aquele anjo: meu Deus, que autoridade que tem essa voz, hein? De onde vem essa voz? O anjo falou: eu vou te mostrar. Aí levou ele num lugar assim, era como uma sala no espaço sideral, e tinha um ser muito horrível sentado num trono, mas ele estava de cabeça baixa assim, e ele gritava. Aí quando aquele irmão viu aquele ser, ele falou: mas ele é muito poderoso. Aí o anjo falou: não, você não tem ideia de que é poderoso. Poderoso é aquele que está lá em cima. Você pode ver que ele nem levanta a cabeça. Ele só olha para a terra, ele não levanta a cabeça para encarar aquele que está diante do trono. Isso aí edifica a fé, né? É um negócio bonito, né? Essa visão, eu era lá de São Paulo, quando eu ouvi o irmão contando essa visão. Na verdade, é assim, ó. As nossas orações na terra, Jesus falou: quando vocês orar, entra no teu quarto e ora em secreto, e teu pai que está em secreto te ouvirá, te recompensará. Quando ele fala com Deus, ele é um ser espiritual, não há necessidade dele se chegar perto de Deus. Ele subsiste no céu, aonde ele está, pela acusação. Debalde Jó teme o teu nome, toca nos bens dele. Na verdade é uma comunicação espiritual, né? Assim, porque se a gente tiver um pensamento, Deus pode nos repreender por um pensamento, ou atender uma oração nossa pelo pensamento. Você imagina um espiritual que foi expulso do céu e está aí no segundo céu, ou primeiro, ele se comunica. Ele acusa, ele é um ser intermediário, mas não como Cristo. Cristo é um mediador. Cristo é mediador entre Deus e os homens, mas ele está intermediário, fisicamente falando, entre a terra e o céu. Então ele acusa o crente: só vai abençoar ele, é o que ele faz, né? Assim também, você pode perceber, se um dia você estiver na igreja e Deus usar uma pessoa para falar com você,
Olha, porque eu vou te abençoar, eu vou quebrar muitas cadeias das trevas, aquele teu filho eu vou abençoar, aquela tua filha, tu vai ver o que eu vou fazer com ela, olha, tu vai ver o que eu vou fazer nessa empresa, tu vai ver aquilo, porque Deus, quando Ele fala, todo o universo ouve, mas antes de Deus agir, o diabo vem antes. Ele fala, ele vai abençoar ele, mas agora eu vou para cima dele. Aí você fala assim, meu Deus, depois que Deus falou comigo, parece que a coisa pipocou, foi mais, será que não foi ele? Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? É o mais comum, e vocês vão cansar de ver isso. Eu tenho até medo quando estou num lugar que Deus fala, hoje falo contigo, homem, prepara que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Eu falei, pronto, agora só o sangue do Cordeiro. Eu não me preparo para receber logo aquilo, eu me preparo para a bucha que vem, porque ele ouviu. A guerra espiritual, a coisa é feia. Eu já tive várias dessas experiências, tenho até medo. Na hora que eu vejo isso assim, eu falo, meu Jesus da glória, sim, Senhor, fala, vai, fala, todos têm que falar aí. Fala, Senhor, oh, meu Deus. Ele está falando e eu só estou pensando, como que eu vou vencer essa agora, né? Até você chegar lá. É que nem você está numa mata assim, e ela é um declive, lá no fundo tem um rio, tem um lamaçal, e nem ponte tem, mas você está aqui, você olha uma luzinha acesa lá do outro lado da mata, ai meu Deus, que interessante, eu vou lá, ai que lugar bonito, aí na hora que você sai para lá, você desce num vale assim, daqui a pouco você entra numa mata, afunda na lama, você fala, perde visão, luz, você vê mais nada, você fala assim, eu acho que eu vou desistir disso aqui, é que nem o livro do Peregrino, de John Bunyan. Você sai em direção ao céu, mas você pisa em cada lodo. É ou não é, irmã Andréia? É, coisa feia. Só o sangue do Cordeiro, os irmãos ficaram com medo aí, né? Vou pedir para Jesus me usar para profetizar uma bênção para vocês. Aí, tá vendo? O povo com medo de bênção. Aí é ruim, hein? Então, vamos lá. Está respondidas as questões que foram levantadas? Nenhuma pode ficar para trás. Ah, não, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Nós vamos agora lá em Apocalipse, onde a gente estava, 21. E aquele que falava comigo, essa aí eu já li, né, mediu as portas, o muro, e a cidade estava, e mediu o seu muro, já falamos, 70 metros de altura, e a fábrica, já falamos também, mais para frente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quer dizer, a própria cidade é o templo. Os que defendem a tese de que não é uma cidade literal, mas é simbólica, alegórica, espiritual, diz que essa igreja é o templo, que Jesus habita no meio dela como ele habita aqui na terra. Continuando. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Continuam dizendo que é a igreja. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Isso aí é um símbolo assim, bem realmente simbólico, né? Nações da terra trazendo a sua honra, diz que uma vez que haverá esse estado eterno, e as nações da terra seremos nós mesmos, igreja, que vamos habitar no novo céus e na nova terra, mas isso eu vou entrar depois, eu não vou entrar ainda agora. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Os que diz que uma cidade é simbólica, não é real, diz que as portas não se fecharão, diz que a igreja que está com a porta aberta para a salvação de todos os povos, todos que creem em Jesus são salvos, então as portas da igreja nunca fecham. Ela aceita todos, mas não aceita tudo. Por isso que diz, a porta da igreja não se fecha, ela aceita a todos, mas não aceita tudo, porque tem as igrejas inclusivas também hoje. Venha como estiver e fica como estás, né? Do jeito que você estiver, tá bom, você vai morar no céu. É uma responsabilidade muito grande de quem ensinar isso aí. Aqui tem uma pergunta. É verdade que teve guerra no céu? Apocalipse capítulo 12, ele é bem claro, né? Com respeito a essa guerra no céu. Mas ela aponta para o período da grande tribulação, quando o arcanjo Miguel vai lutar contra o diabo, né, e suas hostes,
e eles vão vencer pelo sangue do Cordeiro. Então, na verdade, guerra no céu é assim, tudo que você imaginar hoje existe guerra. O mar é um lugar de guerra. Um peixe maior come o peixe menor, os peixes vivem fugindo. Uma pessoa fala, meu sonho era ser um pássaro, né? Caiu, ia voar e está bem longe daqui. O próprio salmista falou isso aí, acho que no Salmo 55. Quem me dera asas como pomba, aí eu voaria, estaria bem longe. Mas só que a pomba também, a asa dela vai cansar uma hora. E ela vai procurar um lugar de repouso. E aí você leva uma estilingada. Então, é ruim, né? Quer dizer, para o maldoso, né? Porque hoje não pode. Então aí você fala, meu Deus, qual que é o descanso? O céu hoje é um lugar de descanso. No capítulo 10 lá de Daniel, mostra que Daniel estava orando. E quando ele estava orando, 21 dias orando e jejuando, o príncipe da Pérsia, que muitos defendem, que são demônios que defendem uma certa cultura de povos, ele segurou o anjo que ia responder Daniel. E Deus precisou enviar Miguel para libertar aquele anjo e trazer a resposta para Daniel. E depois aquele anjo falou, depois que eu voltar, eu ainda vou ter que enfrentar o príncipe da Grécia. Então, até o céu hoje é um campo de batalha. Esse céu, espaço sideral. Você já percebeu que a coisa mais difícil é você orar? No começo, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a orar. Irmãos, eu tive várias experiências com oração. Quando eu dobrava o joelho para orar, toda vez que eu dobrava o joelho para orar, eu sentia que alguém chegava atrás de mim e chegava perto da minha orelha assim e fazia. Eu só escutava assim. Eu falei, meu Deus, era um tapa tão violento, e eu ficava com medo de acertar a minha orelha. Aí eu jogava a cabeça um pouquinho para cá, aí quando eu ia para cá, o tapa vinha desse lado. Eu falei, meu Deus, Jesus, tem misericórdia. E eu orando e aquela coisa toda, e era uma luta tremenda para não deixar eu orar. Eu persisti e venci na oração. Em Martinópolis tinha uma irmã, ela chamava Iris, era de idade. Ela falou que quando ela foi aceitar Jesus, ela pediram para ela orar e pedir para Jesus mostrar o caminho. E ela começou a dobrar o joelho e orar. E à medida que ela orava, ela via uma escuridão muito grande. E aquele mar escuro com aquelas águas que vinha para afogar ela. E vinha tudo para o lado da casa dela, que ia encher. E ela com medo. Aí ela queria parar a oração, mas ela continuava. E aquele mar, mas como ela queria ser salva, ela continuava orando. Aí ela falou que um dia ela orando, lá no meio daquele mar escuro, bem longe, ela via um veleiro, um naviozinho com uma luzinha acesa. E ela criou uma esperança e ela orava, olhando aquele mar escuro, mas aquele naviozinho. Aí ela continuou orando, e cada dia mais que ela orava, aquele navio veio se aproximando, até que o navio chegou bem perto dela, a casa se encheu de luz. Aí ela aceitou Jesus como Salvador. Então, olha que experiência, para você orar tem guerra. Machado, quando eu comecei a pastorear, todos os irmãos que eu pedia para dirigir o culto, ele falou, pastor, por que chega na hora do culto me dá uma dor de cabeça terrível, e eu só melhoro quando eu volto da igreja? Quem tem essa experiência aqui? Só dá aquela dor quando você não ia orar. Então, essa guerra é constante no céu, ela nunca vai parar, né? Está respondida a questão? Vamos correr, irmão, que eu acho que o tempo hoje, pastor César, vai ser a parte mais importante, eu vou ter que, né, que nem metralhadora. Vamos continuar, Apocalipse, aí terminou, né? Não, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É pelo símbolo da muralha, né? Aquela muralha alta representa segurança, e ali não entrará mais pecado. É a igreja santa. Que mais? Agora apareceu a Bíblia, né? Então, irmãos, o que nós entendemos? O que nós entendemos? Os que defendem isso aí, que não é uma igreja, que não é uma cidade literal, real,
mas é apenas uma simbologia. Agora nós vamos mostrar na Bíblia algumas simbologias que são espirituais. Vamos mostrar coisas espirituais da Bíblia, espirituais mesmo, que fala de corpo, mas é espiritual. João capítulo 2, versículo 17 e 18, ou 18 e 19. É João 18, não, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, né? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? O que ele diz? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo. O templo é meu corpo, né? Derribai, matai eu, né? Ele falou: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando da ressurreição. Aí que mais? Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo. É o segundo templo da época de Esdras. O rei Herodes demorou 46 anos reformando ele. Se tornou uma das maravilhas do mundo na época. Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Aí o que aconteceu? Mas ele falava do templo do seu corpo. Aí é simbólico, espiritual. Ele chamou o corpo dele de templo. Vamos voltar agora para João 14, 2 e 3. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. 3. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 17. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Quer dizer, o Espírito habita dentro de nós. São figuras espirituais. Vamos lá em vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Chamou o nosso corpo de templo. Vamos agora, 2 Coríntios 6 e 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Está falando do nosso corpo. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Chamou o corpo de templo. O que mais? Vamos agora em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Vamos agora edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por isso que eles dizem que a cidade lá não é literal, real. É uma cidade simbólica. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Vamos lá agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, olha lá, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Bom, tudo isso que eu mostrei para os irmãos, aí sim, mostra que o corpo pode ser simbolizado como um templo, mas não fala de cidade. Agora vamos falar da Nova Jerusalém, cidade. Vamos falar da cidade Nova Jerusalém. Agora é a tese que a gente defende. Êxodo, capítulo 25, 15, versículo 17. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Moisés estava falando isso quando ele fez aquele cântico lá, que atravessou o Mar Vermelho. Ele está falando com Deus, que Deus ia levar o povo para o monte da herança dele, no
que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Deus estabeleceu um santuário no céu. Vamos agora em Êxodo 25, versículo 9. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Quer dizer, Deus está falando para Moisés, eu vou te mostrar um modelo do céu, para você fazer aí na terra, que nem eu tenho aqui no céu. Vamos ver Êxodo 25 e 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Vamos lá em Êxodo capítulo 25, versículo 40. Vamos agora em Hebreus capítulo 8, versículo 2. Está falando de Jesus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, mostra que no céu tem uma figura de um tabernáculo, onde Cristo, como sumo sacerdote, entrou, e que Deus fundou esse tabernáculo, e não foi o homem. Vamos lá agora em Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha o que Deus mostrou. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Está falando de cidade. Ele falou, não, aqui na terra eu moro numa tenda. Não tem um hino que diz, na minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus o Senhor. Conhece? Quem conhece esse hino? Ah, vocês conhecem, é porque ninguém conhecia. Não me julgue pobres, nem desamparado, participante de um reino eu sou. Não estou triste, nem desanimado. Então, isso é muito bonito esse hino. Bom, Hebreus, ele aguardava uma cidade que tem fundamento, do qual o artífice construtor é Deus. Vamos lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 ao 24. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vamos lá em Hebreus capítulo 13, do versículo 12 ao 14. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Olha agora, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A igreja já está aqui. Então, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a igreja futura.
Na verdade, a cidade é literal. A cidade é real. Aquelas pedras da cidade, eu fiz um estudo, tem um autor que escreveu um livro em alemão, e ele escreveu 12 evidências, se Wolf, 12, né, Wissenschaftliche Beweis, 12 evidências científicas das Neue Jerusalém. 12 evidências científicas da Nova Jerusalém. E ele escreveu assim, que as 12 pedras que estão como fundamento da cidade, elas são pedras consideradas pela ciência como pedras anisotrópicas. São pedras que, quando elas recebem o claro da luz, elas não se comportam mortas, elas são vivas. Elas resplandecem como a cor do arco-íris, independente se a pedra é verde, se é azul, se ela é amarela. Então, a glória do Cordeiro resplandecendo naquela cidade, e é uma cidade transparente, mesmo que o seu fundamento seja de pedras preciosas, tudo ali vai aparecer. Os que defendem que a cidade é alegórica, é espiritual, diz que simboliza a igreja espiritual. Quanto mais você cava no fundo do fundamento, mais você vê Deus e a perfeição dele. Mas está dizendo que é alegórica, né? Então, isso aí é interessante, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Agora, vamos em Gálatas, capítulo 4, eu não me lembro se é o versículo 26, Gálatas, capítulo 4, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Aí eu vou dizer, mas a igreja que está lá em cima é a mãe nossa. Porque, volta por gentileza, Micael, volta aí, Ele tá fazendo uma comparação entre Agar, a serva egípcia de Abraão, que simboliza o Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe. Olha a clareza desse versículo. Que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Por quê? Porque os judeus não aceitaram a Cristo. Não aceitaram ele como Messias. Eles continuam na escravidão. Mas agora está falando para a igreja. A Jerusalém, por gentileza, volta de novo. Corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Agora, conclusão. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, se você pensar na cidade de Jerusalém como a cidade celestial, eu quero dizer para os irmãos, o pastor Antônio Gilberto falava muitos idiomas, era muito profundo nas Sagradas Escrituras. E ele defende piamente essa cidade Jerusalém como uma cidade real. Não só ele, muitos autores. E que na época do milênio, essa cidade ela vai estar pairando no ar. E depois, quando esse céu for queimado, enrolado, essa terra for queimada, como está lá em 2 Pedro capítulo 3, ela vai descer e vai se instaurar na terra como a capital da nova terra. Tem autores estudiosos que dizem assim, Jesus disse assim, não se turbe vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver vós estejais também. Essas moradas, segundo alguns teólogos, ela simboliza os lugares onde nós vamos morar, as mansões. E a Nova Jerusalém vai ser uma capital, onde a gente vai estar direto ali. Aí alguém fala, mas o que eu vou ficar fazendo no céu? Nós vamos servi-lo constantemente, lá vai ter muito trabalho. Só não vai ter canseira, você vai ter prazer de trabalhar. Se você comer, você vai ter prazer de comer a comida. Se você não comer, você vai ter prazer de não comer, que nem a visão que eu tive com meu pai. Um ano depois que meu pai faleceu, eu sonhei, acho que eu contei isso aqui, né? Que eu tive numa cidade muito linda, mas foi uma coisa muito interessante. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi várias mansões,
Mas o que eu vi não dá para desenhar. O melhor artista não tem como desenhar, mas está na minha cabeça. Se eu fosse um desenhista, eu ia tentar. Todas as casas eram vários montes, mas os montes, eles eram bem desenhados e tinham aquelas gramas verdes, uma graminha bem... acho que o pastor Cezinha gostou agora, né? Que ele falou assim, opa, rapaz, lá se tiver grama e negócio de jardinagem lá, né? O negócio é... Agora, mas eram umas graminhas verdes, rapaz, mas bem aparadinha assim, e redonda assim aquele monte. E no cume do monte, uma mansão, ela era redonda, e todo de vidro, em volta assim. E você olhava daquela mansão, para todo lado que você olhava de vidro, você via outra, igualzinha no outro monte, e outra, e outra. Aí meu pai me convidou para entrar naquela casa, eu entrei. Quando eu entrei, que eu olhei, eu percebi que as madeiras do telhado, eram tudo de ipê, mas eram umas vigas, irmãos, dessa altura assim, e assim mais ou menos, uns 10 centímetros, mais uns 30, 40 de altura. E a distância de uma viga para outra era assim. E aqueles caibros em cima das vigas, tudo aparadinho, você não via um defeito, brilhante. E aquela telha brilhante em cima, mas a telha parecia ser leve. Aí eu falei para o meu pai assim, falei, pai, eu não estou entendendo. Para que uma extravagância de material dessa daqui, ó? Isso aqui dá para segurar um prédio, umas madeiras dessa. Para segurar um telhado fino desse. Meu pai falava assim, meu filho, aqui há abundância de material caro. Então aqui não se constrói para assim por causa de resistência, se constrói por beleza. Então aqui isso aqui é. Aí ele me chamava para ir numa outra mansão e eu descia aquele gramado com ele, ia seguindo para ir para uma outra mansão. Aí eu vi um pé de tomate rasteiro, aquele tomatinho rasteiro. Aí eu vi aqueles tomates bonitos. Eu falei, pai, e aqui vocês comem? Meu pai falou assim, meu filho, o prazer aqui é tão grande que se você comer, você sente o sabor da comida. E se você não comer, você sente gosto por não comer. Então você que escolhe, ou come ou não come. Aí eu falei, mas eu posso comer? Ele falou, pode. Eu me abaixei, peguei um tomate daquele e mordi. Acabei de morder o tomate, acordei com tomate na boca, gosto de tomate. Tomate, suco de tomate na boca. E aí? E aí? Termino com essa. Alguma pergunta, irmão? Porque o horário já deu, 8h41, pastor César. Alguém vai embora com dúvida? Vai esconder o diploma? Ou vai colocar ele bem assim num quadro? Capítulo 21, e disse-me mais, está cumprido, eu sou Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Agora o 22:3. É 22:3, né? 22:13. 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso aí foi quando eu confrontei uns testemunhas de Jeová. Jesus, ele se identifica como esse personagem, né? Então, na verdade, ele é o primeiro, ele é o início de toda a criação e o fim de todas as coisas. O livro do Apocalipse vai entrar na mesma coisa como ele fala para a igreja de Tiatira. Eu lhe darei a resplandecente estrela da manhã. E no capítulo 22, lá no final, ele fala,
Eu sou a estrela da manhã. Então, essa repetição é uma forma didática, como se diz assim, o livro de Apocalipse tem muito isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, na verdade, essa é a mesma coisa, porque lá é o lugar da água da vida, Jesus é o princípio, é o derradeiro, ele vai sempre repetir isso aí. No capítulo 1 ele fala a mesma coisa, né? Capítulo 1, versículo 17, 17, 18, eu sou o primeiro e o último, 17. E quando eu vi cair a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então aqui ele fala o primeiro e o último, lá ele diz alfa e ômega. É como se falasse na nossa letra, no nosso vocabulário, eu sou o A do alfabeto português e o Z, eu sou o primeiro e o último. É uma repetição só para a gente nunca esquecer que é ele que está falando, né? O senhor entendeu? Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Se tiver alguma pergunta, agora o negócio pegou, porque agora, né? Quer falar alguma coisa, Lucas? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? A coroa, o termo grego, o termo grego empregado é grinalda, né? É essa grinalda, porque as grinaldas, coroa que usavam antigamente, era de folhas, era um ramo com flores ou com folhas, mas ela murchava. Então, Pedro falou que nós vamos ter uma coroa imarcessível, uma coroa que não murcha. Mas essa coroa não é um símbolo de coroa, é o nosso próprio corpo com a posição que nós vamos ter no céu. Uns vão brilhar mais, outros vão brilhar menos. Uns vão entrar no céu sem uma coroa, outros vão ter a coroa, mas a igreja vai ser coroada. Aquelas vestes de linho fino, branco, puro e resplandecente é uma forma de coroa. É a posição que a gente vai ter no céu. Tá explicado? Deus abençoe, irmão. Se alguém tiver... Aí só o pastor César agora que autoriza, porque passou da hora, né? Irmãos, bênção de Deus, né? Tem muita coisa ainda. Ele ficou, o pastor Marcos hoje, muita gente às vezes ficou assim ouvindo, né? Ele ficou batendo toda a teoria que alguém prega ao contrário da nossa igreja, né? Nós teremos uma cidade, Jerusalém, real lá no céu. Quantos creem assim? Entendeu assim? Então nós vamos morar numa cidade real. Não é fictícia não, é coisa que você vai ter, vai apalpar e vai ver. Então é algo glorioso aos nossos corações. Tá bom, meus irmãos? Queridos irmãos, fiquemos em pé. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos, por dispor esse tempo, pastor, né, da sua vida. Sei que é um assunto que exige de nós muito tempo, muito estudo, e o senhor está de parabéns por trazer isso aí a nós, aonde o senhor passar, o senhor tem sido canal de bênção, né? Tem passado e ainda vai passar, tem sido canal de bênção. Eu quero agradecer a Deus. Lucas, Deus abençoe sua vida, viu, Lucas? Alegria tê-lo, estou feliz de ver o Murilo ali, sempre convido, e hoje ele veio aí, trouxe o Ian, né? Que eu vi o Ian por aí também, que bom, viu? A irmã Alessandra, o esposo também ali da fazenda, Deus abençoe meus irmãos, né? Também trouxe uma companheira, né? A Natália, Deus abençoe, a Natália veio também, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos agradecer a Deus. Se os irmãos também depois tiver pergunta, não tem problema não, pode fazer que eu mando para o pastor Marcos, tá? A gente não puder responder, depois ele responde, né, pastor Marcos? Tem o bolo ainda que alguém vai ganhar, quem será? Vai, Moedinho, pega um número aí. Se quiser pegar o meu, eu agradeço, tá?